Olá, boa tarde. Boa tarde aos que estão presentes. Boa tarde a quem está pela gravação. Hoje, dia 2 do 5, a gente está iniciando aqui nosso GED para tratar da unidade 5, parte 3. A unidade 5, parte 3 vai abordar o empregador. A gente já viu ali a unidade 5, parte 1, perdão, que a gente aborda o SHOP, quem está qualificado, quem não está, e algumas figuras de tipos de trabalho, tipo de elementos de trabalho, não de emprego, relações de trabalho. E na unidade 2 parte do. Unidade 5, parte 2. Unidade 2. Unidade 5, parte 2. A gente está abordando lá, que vai ter gravado, a figura do empregado. Os tipos de empregado. Deixei a gravação lá no grupo. Tá no nosso canal. Para quem não pôde acompanhar ainda, pode ir lá dar uma olhadinha. Quem está na unidade 5, parte 2. Eu acho que a gente vai ter que. Eu vou ter que gravar, na verdade, a unidade 5, parte 4 e parte 5. Porque como a prova de vocês, o quiz, né, que vai abordar toda a unidade de 5 é entre os dias de primeira chamada 14 e segunda chamada de 16, não vai contemplar aí o GED do dia 9, porque o GED 9 eu pretendo fazer questões para a gente treinar aí para o quiz. Então acho que a unidade 5, parte 4 e parte 5 eu terei que gravar e publicar para vocês. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a unidade 5, parte 3. A gente inicia a unidade 5, parte 3 abordando, destrinchando aí quem é o empregador, essa figura aí que está elencada no artigo 2º da CLT, que fala que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Ou seja, a figura do empregador é quem está ali à frente de uma empresa, quem está como titular de uma empresa e presta ali um contrato com o seu empregado para fornecer ali a sua instituição, na sua instituição, uma relação empregatícia com aquele. Sendo assim, essa figura que tem a atividade, que assume o risco da atividade econômica, é muito importante esse ponto, que é a questão de quando está assumindo o risco, para poder você ter ciência de que o risco é toda da atividade, o risco da atividade toda desempenhada é do empregador e não do empregado. A nota da V2, deixa eu só ler aqui que eu não vi. A nota da V2, além da cartilha, será o quiz. Isso, Beatriz. A segunda, perdão, a V2 ela é composta de 0 a 7 pela extensão. Então, vocês vão lá, fazem o material, preparam o material, tem todas as fases lá e vocês apresentam e preenchem o drill shape. Todo esse processo ele valerá de 0 a 7. E aí, no caso, a professora estará avaliando 1 a 1 e a equipe em conjunto e valerá a composição de 0 a 7 da sua nota, da V2. E por fim, o quiz. O quiz vale de 0 a 3, e aí vai ser você e o seu quiz. Quando você tirar ali, complementará o 0 a 7 que a professora aplicou na sua disciplina. Na sua equipe. Né? Perfeito. O parágrafo primeiro aborda que equipara-se ao empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego. É bom e importante ressaltar isso que eu deixei em vermelho. Exclusivos da relação de emprego. Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou instituições sem fins lucrativos que admitem os trabalhadores como empregados. Ou seja, essas instituições, para efeitos exclusivos de relação de emprego, estão equiparadas à figura do empregador. O empregador é a outra moeda da nossa relação empregatícia. Né? A gente tem ali o empregado, que é a pessoa que está exercendo a função, e o empregador, que é quem está ali na contraparte, quem fornece o salário e quem fornece o local. O empregador ele tem alguns poderes, que a gente vai abordar aqui agora separadamente. Mas o poder cabeça dos outros é o poder diretivo. O poder diretivo é ali a figura do empregador. O empregador ele tem esse poder que é para uma forma de dirigir a sua empresa. Ele que ali é o proprietário, ele que assume o risco, como falei em cima, ele tem também o poder de dirigir ali a atividade fim da sua empresa. Porém, esse poder se distingue em três, que é o organizacional, o disciplinar e o fiscalizatório. Todos eles estão dentro do poder diretivo, ou também chamado de poder patronal. Então,
vamos agora abordar um por um do que se trata. O primeiro é o poder organizacional, ou também chamado poder regulamentar. Esse poder ele está ali para o empregador dizer como será feita a contraprestação, como será feita ali a atividade dentro, a contraprestação não, perdão, a atividade dentro da sua empresa. Ou seja, ele tem a liberdade de dizer a forma que vai ser feito, o jeito que será feito, tudo ali dentro da empresa está dentro do poder organizacional. Como, por exemplo, o regulamento interno da empresa, o RIT. Ele que está ali para elaborar o regulamento interno e dizer como deve-se se seguir o segmento dentro da sua empresa. Logo, este está dentro do poder organizacional, ou também chamado poder regulamentar. Está mais para o empregador ali botar os pingos nos is, né? Com licença. Então ele vai estar lá para poder dizer qual a música você vai dançar, como você deve exercer a sua atividade dentro do seu ambiente de trabalho. O poder fiscalizatório, por si só, já dá para entender o que significa. O próprio nome já é bem espesso, né? Já é bem taxativo do que deve ser o poder fiscalizatório. Basicamente, é o poder que está meio que atrelado ao organizacional. Por quê? O organizacional dita como deve ser feito e o fiscalizatório garante a forma que deve ser feito se está sendo executado desta forma correta. Logo, o fiscalizatório está ali para uma vigilância de tarefas. O poder que está, no caso, para o empregador ver se você está indo ali conforme as linhas da empresa. Ele também pode servir para controlar a execução de tarefas dos funcionários, limitado a dignidade, liberdade e intimidade. Exemplo, controle de ponto e sistema de produção. Sendo assim, o poder fiscalizatório é um dos poderes que a gente consegue mais abordar. Por quê? Porque ele é bem amplo. Sendo assim, a gente tem vários tipos de exemplos de poder fiscalizatório, como vocês podem ver visualmente. Até a própria Aline costuma dizer que vocês também são um poder fiscalizatório. Vocês estão lá para olhar como ela está desempenhando a atividade, como é que ela está dando aula, e vocês têm formas de dizer e de criticar, ou então de apontar algum erro da professora, como por exemplo, vocês podem utilizar a ouvidoria, tem aquela também avaliação semestral, né, que ocorre que eu esqueci o termozinho que chama ela, mas é uma avaliação que a gente faz lá no Unifor Online para poder dizer como está sendo nosso semestre. Então, avaliação institucional, isso aí, Paulo. Então, é uma das formas também do nosso poder fiscalizatório, também como controle de ponto, também como as câmeras, o segmento da fiscalização de e-mail institucional, vai ver isso tudo ademais agora nos pontos mais destrinchados. Como eu falei, ele é um dos poderes que a gente mais tem o que observar. Vamos lá para a primeira dessas nuances do poder fiscalizatório. Um deles é a revista íntima. A revista íntima é aquela revista que ocorre ali normalmente nas empresas quando você sai dela. Você está ali, entra para trabalhar, quando você vai sair, sempre tem ali um segurança. Normalmente algumas empresas têm, a maioria. Tem um segurança ali para olhar a sua bolsa, dar uma olhada ali se você não está levando nenhum material da empresa, material este que não deveria estar saindo dali. Então a gente tem ali a permissão de um dos poderes que é o poder de revista íntima. Logo, a gente também tem alguns detalhes. Lembrando que tudo tem limite, né? Nem tudo é da forma que o empregador bem entender. Então a revista íntima, ela deve ser simples. Ele não pode ali pegar a tua bolsa, revirar a tua bolsa, mandar tirar tudo de dentro. De, tipo, fazer um rapa ali na tua bolsa. A inspeção de bolsas e sacolas, como falei, é um exemplo bem mais claro, né? Ele abriu ali, olha, dá uma olhadinha, libera. E deve ser também impessoal, ou seja, eu não posso distinguir quem eu vou olhar e quem eu não vou olhar. Tipo, eu olho aqui, a bolsa do Paulo eu vou olhar, já da Thalita não. Pode passar. Ou vice-versa. Não há essa pessoalidade, né? Tem que ser impessoal. Ele tem que observar todas as bolsas de caráter direto. Lembrando, pessoal, que a revista íntima é diferente de uma busca pessoal. A revista íntima é quando você dá uma análise ali na sua bolsa, na sua sacola, sua mochila, mas diferentemente da busca pessoal. A busca pessoal é aquilo que a polícia faz. Ela para ali você no meio da rua,
pede para você ficar ali, botar as mãos na parede, por exemplo, ou na cabeça, convencionalmente, né? E vai lá e faz a revista, e a revista não, a busca pessoal em você. Aquilo ali a empresa não pode fazer. Ela pode fazer a revista íntima. Mas a busca pessoal não. Ela não pode ali tocar em você, ver se você está levando alguma coisa ali nas suas peças íntimas ou vice-versa. Ela tem que olhar mais grosseiramente. Outro ponto do poder fiscalizatório é o uso do banheiro. O uso do banheiro, ele não pode ser vedado, pessoal. O fato do empregador estar ali ditando, você pode ir 2 vezes no banheiro no dia, não é o exercício do poder fiscalizatório, é um exercício ilegal do poder fiscalizatório, porque não pode haver restrição, nem dependendo da frequência que você vai no banheiro. Por exemplo, tem aquela pessoa ali que gosta de cozinhar o galo, né, como chama popularmente, que vai no banheiro de 10 em 10 minutos. Mesmo essa pessoa estando ali naquela situação, que a gente sabe que não é para de fato usar o banheiro, ela não pode ser restringida pelo empregador, até porque ele não tem como estar ali com você junto do box do seu banheiro, sabendo que você realmente está fazendo ou não. Então, não pode haver essa restrição por parte do empregador. Outro ponto é a manutenção do uniforme. A manutenção do uniforme, ela é via de regra obrigatoriedade do empregador, ou perdão, do empregado, perdão. O empregado, ele tem ali que manter o seu uniforme, tem que lavar seu uniforme, tem que ir conforme seu uniforme, fazer aqueles consertozinhos que ocorrem, o uniforme dá uma rasgada, você vai lá e costura, entendeu? Então, o empregado, ele tem total autonomia. Assim como o empregador também pode avaliar se você está usando seu uniforme corretamente. Ele pode ali, você não está porque você não está de uniforme hoje. Você tem que usar o uniforme todos os dias, porque seu uniforme está rasgado, porque você não consertou, porque seu uniforme está sujo, não está lavado. Então ele pode muito bem ali ir e lhe dar uma advertência, algo do tipo, pelo fato de você não estar utilizando seu uniforme de forma correta, ou então sujo, então mal lavado. Então, o empregado ele tem a obrigação de arcar com seu uniforme, salvo se esse utilizar de produtos especiais, que é normalmente o caso de empresas que trabalham com o ramo da saúde, né? Tem produção ali de soros, ou a Fresenius aqui é uma das empresas que eu mais conheço, que trabalha com a produção de soros e de medicamentos, se eu não me engano. Ela aqui no Eusébio. Essa empresa, ela utiliza da lavagem nos estabelecimentos. Lá mesmo elas pegam as vestimentas dos empregados que trabalham diretamente na produção e elas mesmas lavam os produtos. Até porque eu acho que não é nem também pela questão de necessidade de produtos especiais, mas também de segurança que realmente está sendo lavado. Porque tem muita gente ali que passa só uma água e acha que o produto está limpo. Mas quem vai mexer com algo que envolve ali objetos de saúde é meio mais delicado. Outro exemplo do poder fiscalizatório é o monitoramento por filmagem. O monitoramento por filmagem, pessoal, é totalmente permitido. Hoje, muito difícil uma empresa que não utilize do monitoramento por filmagem para poder fiscalizar os seus funcionários. Lembrando que deve haver conhecimento do empregado. O empregado deve ter ciência daquela câmera. Tipo, ele não pode tacar uma câmera ali escondida e aí você, por exemplo, está conversando ali no seu momento de trabalho ali, mas você conversa ali vez ou outra algo pessoal, o empregador vai e capta ali aquela informação e aí pode gerar um problema para o empregador. Então, via de regra, ele deve se ter ciência, via de regra não, ele deve se ter ciência da filmagem, que ele está ali sendo filmado. E um ponto é importante, e acho que todo mundo deve saber disso, ninguém deve pensar ao contrário, que câmeras não são permitidas em banheiros e vestiários. Totalmente vedado por parte do empregador, até porque não tem nem o que ele fiscalizar nesse local, né? E-mails corporativos e institucionais. Os e-mails corporativos e institucionais, por si só, já dizem o nome. Corporativos. Eles são utilizados para o seu trabalho, para o seu desempenho da sua função. Logo, o empregador tem total liberdade para monitorar estes e-mails. Entendeu? O empregado deverá saber do monitoramento, também ele deve ter ciência que o empregador está fiscalizando aquele e-mail, mas o próprio e-mail por si só já diz que é corporativo, então já está sendo totalmente passível de utilizar. A gente tem aqui um agravo de instrumento que foi posto no TST, que fala sobre a utilização indevida do e-mail institucional, e-mail corporativo. O quadro fático delineado no acórdão regional demonstrou que não se trata de ingerência à vida privada do empregado, mas sim desrespeito à norma interna da empresa, o RIT, expressamente proíbe o uso de correio eletrônico para corporativo para divulgar material pornográfico. Entendimento, em contrário, implica revolvimento do contexto fático probatório.
o que esbarra a súmula 126 desta Corte. Ou seja, a gente tem aí a figura de que o empregado não pode utilizar, o que é bem óbvio, né? Não pode utilizar do meio corporativo para beneficiamento pessoal, seja para uma utilização em outros meios ou então até mesmo, como no caso citado, para utilização de pornografia. Poder disciplinar. A gente viu o poder regulamentar, poder fiscalizatório e agora o poder disciplinar, que é o poder ali que está passível da aplicação de punições. O empregador pode aplicar ali sanções disciplinares aos seus empregados, desde que observados ali o acordo e a conduta. Tipo assim, eu estou ali punindo por conta de uma conduta que foi praticada por esse empregado. Logo, deve ter ali ser colocado na balança se realmente aquela é a conduta adotada e que a situação deve ser punida com tal disciplina. Logo, a gente tem ali vários meios de utilização. A gente tem a advertência verbal, que é a mais branda, né, utilizada, e tem a escrita, a suspensão e a dispensa. Lembrando que isso aqui tem um grau de utilização, pessoal. A advertência, ela deve ter ali seu grau de dissuasão, né? Então, vamos supor, eu pratico uma conduta, essa conduta não está passível de justa causa. Então, o empregador vai lá e, tipo, a primeira vez que eu pratico essa conduta, puf, tá com suspensão. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa, às vezes uma coisa irrisória, uma coisa simples, assim, que só um mau entendimento que uma advertência escrita resolveria, ou verbal mesmo. Mas o empregador vai lá e te suspende. Então, tipo, a gente deve ser de acordo com a sua conduta. Se a sua conduta for necessária de uma suspensão, aí pode se valer. Mas se não é necessário, se uma advertência escrita ali seria passível de uma certa de uma disciplina fática mesmo, iria conseguir abranger aquela conduta que foi errônea, ele pode sim aplicar somente aquele ponto. Lembrando que a advertência verbal ela não tem previsão legal. Já a advertência escrita, a suspensão disciplinar e a dispensa por justa causa, temos sim. A suspensão, vocês vão ver mais à frente, que vocês veem na unidade 5, parte 5. Unidade 5, parte 5, vocês vão ver e entender sobre alteração, interrupção, suspensão do contrato de trabalho. A suspensão disciplinar, ela está prevista no 474 da CLT e ela não pode ultrapassar os 30 dias. Logo, quando o empregado é suspenso, o empregado, ele não recebe. Ele não só não recebe, mas aquilo também não é contado para fins de FGTS, para fins de INSS, para fins de férias. Então, todo esse período aí que você tem suspensão, você não tem contado ali para o seu tempo de serviço. Ele basicamente congela ali o seu contrato por aquele período, e aquele período não pode ser superior a 30 dias, porque 30 dias já se configuraria como um abandono de emprego, tecnicamente. Já estaria passivo de uma justa causa. E, por fim, a dispensa por justa causa, que também é a última ratio, né? Última ratio. No caso previsto pelo 482, está totalmente taxativa. Não pode o empregador tirar da cabeça dele uma justa causa e tacar no empregado. Ele tem que estar previsto no 482 da CLT. Se não tiver, não é passível de justa causa. Então, deve ter ali o acordo entre a conduta e a punição. Como eu falei desde o começo, deve-se haver ali o peso da conduta. Não poderá o empregado realizar anotações desabonadoras à conduta do empregado na CTPS. Ou seja, o empregado não pode ali, o empregador, chegar e tacar ali uma notificação desabonadora na sua CTPS, por fim de prejudicar ele se futuramente ele sai da empresa. Ele sai da empresa, aí tem uma desabonadora lá e ele não consegue mais um emprego na vida dele nunca mais. Então é totalmente vedado por parte do empregador, ter essa anotação desabonadora na CTPS desse empregado, por mais que ele seja o pior dos funcionários ali. Ele não pode dar essa anotação. Grupo econômico. Grupo econômico é outro ponto aqui importante da nossa unidade 5, que é quando duas empresas ou mais interagem solidariamente pelas obrigações trabalhistas. A gente tem ali um grupo de empresas, por exemplo, um grupo bem comum, que acho que até a professora colocou exemplo lá, não lembro de cabeça, mas ela sempre coloca esse exemplo, que é o do Grupo Globo, que ele tem vários exemplos lá, tem o grupo, ele administra a empresa de rádio, administra a empresa de empresas de canais de televisão locais, canais de streaming, que é como o caso a Globo News, tem, Globo News não, perdão, Globoplay,
Tem a Globo News também, é um exemplo. Exatamente. Show, Beatriz. Ela sempre usa esse exemplo da Globo, que é bem interessante. O Grupo Globo é um grupo econômico, né? Que está ali dentro de várias subempresas, e essas subempresas elas têm responsabilidade totalmente solidária. O artigo 2º da CLT não, eu só esqueci de colocar a lei aqui, mas eu vou olhar e vou colocar para vocês. Artigo 2º, parágrafo 2º também, diz que sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardado a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Ou seja, o grupo ali econômico tem responsabilidade totalmente solidária para fins justos trabalhistas. Ou seja, se você entra ali com a ação, o que compete ali a um grupo específico, você pode entrar, você não está entrando contra aquele grupo específico, você está entrando contra todos. O parágrafo 3º diz que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessária para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas deles integrantes. Ou seja, a mera identidade ali dos sócios não caracteriza de forma nenhuma um grupo econômico. Eles devem ali estar diante do interesse coligado, eles devem estar diante de uma atividade desempenhada de um meio-fim que seja totalmente conexo entre o grupo econômico. Senão, não será só necessário a identidade como uma forma de caracterização do grupo econômico. E a gente tem dois tipos de grupo econômico. O caso do grupo Globo, ele é um grupo por subordinação, né? O grupo Globo, modo palavra mesmo, que é a palavra do grupo Globo, ele está ali para administrar todas as demais subtemas. Tem como, por exemplo, a Globo Play é subordinada do grupo Globo. E por aí vai. Todos eles têm, ele tem uma empresa cabeça, que é quando você tem uma empresa ali que demanda todas as outras. Ela está ali para gerir as outras. Como é o exemplo da imagem que eu coloquei aí. A empresa amarela, ela está ali para gerir as empresas verdes e as empresas azuis. Ou seja, ela está ali como uma figura de um cabeça dentro daquele grupo econômico. Essa forma de grupo é chamada de grupo por subordinação. As demais empresas são subordinadas à empresa que está ali como administradora. E tem um grupo por coordenação, que aí no caso é aquele grupo que está todo mundo equiparado, como coloquei o exemplo ali. Uma não gera a outra, mas as três juntas gerem ali os seus contratos de trabalho. Então, tecnicamente, você tem ali a figura de. Você não tem ali a figura de uma empresa administradora. Eles têm atuação conjunta no mercado. Como eu falei, é um exemplo da empresa ABC aí. A empresa A é uma empresa de florestamento de seringueiras, a empresa B é uma empresa de extração de látex e a empresa C é a empresa produtora de sapatos de borracha. Ou seja, todas ali têm uma coligação de interesse, porque uma precisa da outra para poder seguir ali no seu segmento econômico, e então ali integram um grupo econômico por coordenação. Despersonalização do empregador é um ponto muito importante para a figura do empregador. Nós vimos lá no SHOP, na nossa unidade 5, parte 1, que a gente tem um objetozinho lá daqueles dois P's. A gente tem a pessoa física e a gente tem a pessoalidade. A pessoalidade ela é uma característica totalmente do empregado. O empregado ele tem que ter ali a sua pessoalidade, a atividade tem que ser desempenhada por ele, não por outro. Essa é uma característica que não deve estar presente no seu empregador. O empregador ele é um ente despersonalizado. Logo, a empresa ali ela não tem um nome próprio. Ela não é uma empresa que, se ela sai ali um dia, se o empregador sai um dia daquela empresa, ela vai ter uma alteração por parte do contrato de trabalho. Esse é um importante instituto para que não haja exatamente isso, porque senão nós teremos ali uma passível fraude. A gente poderia ter muita facilidade em produzir uma fraude, porque se, por exemplo, eu estou devendo aqui meio mundo de verbas trabalhistas, eu simplesmente vou sair da empresa. Saio da empresa, boto outra pessoa no nome da própria empresa, e aí pronto, ó, o meu problema era comigo. Eu saí da empresa, a empresa não tem mais problema. Então teria muita facilidade ali em ser exercida uma fraude por parte do seu empregador. Logo, é uma forma também ali de prevenir contra esse tipo de fraude, a despersonalização do empregador. O empregador é um ente despersonalizado, diferentemente do empregado, como falei.
os contratos de trabalho serão vinculados à empresa e não ao proprietário. Logo, se mudar o proprietário ali, não tem problema, por conta que o contrato de trabalho é da própria empresa. A alteração estrutural e a mudança de propriedade não afetam ao empregado. A gente tem o artigo 10º e 448 da CLT que frisam aí mais esses pontos, que é qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Logo, o 448 diz que a mudança na propriedade ou sua estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Ou seja, se o empregador, você está ali com a figura do empregador dentro vamos supor aqui, um supermercado, por exemplo. Aí o supermercado, ele tem um dono, o empregador ali é a figura do seu proprietário. Então, ele pai ali, por exemplo, um pai, aí vai passa para o filho, e assim vai, sucessão, passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, não vai afetar de forma nenhuma para o seu contrato de trabalho. Você vai continuar sendo empresa, sendo funcionário da pessoa jurídica, do supermercado. O fato de estar mudando de dono ali como muda de roupa, não vai impactar de forma nenhuma na sua prestação de serviço. Você está indo lá, você está indo trabalhar, você está desempenhando a sua atividade. O fato de eles estarem ali mudando direto de empregado não vai afetar em nada, assim como não deve afetar o pagamento do seu salário, porque se afetar, aí você pode entrar com ação judicial contra essa empresa. Mudança de organização, é exatamente o que a gente vai abordar agora. Existem dois tipos de mudança de organização, que é a novação subjetiva parcial do contrato de trabalho, que é quando ali há uma mudança do proprietário da empresa. A gente muda ali só o proprietário, por exemplo, você trabalha para uma rede de supermercado varejão, por exemplo. Nem sei se existe, mas estou só usando um exemplo aqui. E aí eu sou o dono da empresa. Aí você continua trabalhando com varejão e eu vou e mudo ali a propriedade. Eu vou e vendo o varejão para outra pessoa. Foi uma novação subjetiva parcial. É quando tem apenas a mudança do proprietário da empresa. E a mudança na estrutura jurídica da empresa é quando ocorre uma fusão, uma incorporação ou uma transformação. Como, por exemplo, você está aqui, por exemplo, trabalhando para o mesmo exemplo, o varejão, supermercado, e esse varejão é comprado pela rede atacarista, aí, o Atacadão, por exemplo. E aí ele é incorporado ao Atacadão. Então ele deixa de ser varejão e passa a ser agora um Atacadão. Isso aí, no caso, vai ser uma mudança na estrutura jurídica da empresa. Ambas não afetarão o seu contrato de trabalho. Porém, são mudanças bem diferentes. Né? Quando ocorre a fusão, você muda até ali o dono da empresa, não só o dono, mas muda também o nome da empresa. Já a questão da inovação subjetiva muda apenas o proprietário. As obrigações trabalhistas concluídas, inclusive anterior à sucessão, serão de obrigação do novo sucessor. Ou seja, via de regra, pessoal, se muda de proprietário ou se muda de incorporação, fusão, quem assume é o sucessor. Quem está comprando ali, ele compra com ônus e compra com bônus. Ele sabe o que ele está comprando e ele vai ter que arcar com tudo a partir dali. Inclusive, se tiverem ações, se tiverem representações judiciais na Justiça do Trabalho, o empregador novo ali, o contratante, novo comprador da empresa, ele vai ter que arcar ali com o problema todo para ele. Ele sabe, por mais que seja ali o cara que tenha 10 anos de empresa, ele comprou a empresa há um ano, os 9 foram para outra, mas os dele vai ter que responder pelos 10 ali. O problema é totalmente dele. Ele ali é cada ema, né? Cada um com seus problemas. Então, o que pega ali vai ter o problema todo para ele. A não ser que ocorra aqui o que vai dizer o 448. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previsto no artigo 10º e 448, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são responsabilidade do novo sucessor. No caso, ou seja, todos ali têm adquirem a empresa, terão a sua responsabilidade toda para o novo empregador. Então, a gente tem aqui as exceções, que é as obrigações, a OJ dos 261 fala, do TST, que diz que as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para os bancos sucedidos, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que estes foram transferidos ativos, à agência, os direitos e deveres contratuais caracterizados, típica de sucessão trabalhista. E a OJ 411 do TST também diz que o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas. É aqui que eu quero chegar, que é o ponto do detalhe. O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida integralmente do mesmo grupo econômico da empresa sucedida,
quando a época da empresa devedora, direta ou era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. Aqui no caso é quando há a má-fé ou a fraude, pessoal. A empresa ali que adquire essa empresa, ela, via de regra, responde solidariamente. Ela está ali para poder arcar com tudo que vier daqui para frente. Porém, se ocorre uma fraude, aí não, aí já é outro ponto. Ele não responde solidariamente. A empresa ali vai ter que ter ali o seu problema ali dividido com quem era o anterior empregador. Ele vai ter uma responsabilidade solidária. Perdão, ele não tinha responsabilidade solidária, e agora ele tem responsabilidade solidária. Porque anteriormente ele ocupava o cargo de novo empregador. Então ele arcaria com tudo. Mas quando tem uma fraude, o que foi sucedido vai ter que ser solidário ao sucessor. Fraude na transferência, refrisando o ponto 448A, parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora, quando ficar comprovada a fraude na transferência. Ou seja, teve fraude, responde solidariamente. Não teve fraude, a empresa sucessora arca com todo o prejuízo. Tudo que vier aí depois é dela. Se tem fraude, retroage ali para a empresa sucessora como forma solidária. Venda de bens da empresa falida. Aqui no caso é quando a empresa ela vende ali os seus bens. Ela tem ali a chamada também de massa falida, né? O artigo 141, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005 diz que empregados do devedor contratado pelos arrematantes serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Aqui no caso, por exemplo, a empresa ela faliu, né? Aí ela vai para um leilão, por exemplo. Aí quem arremata aquela empresa não arremata os funcionários. Ele arremata a empresa. Então, quem arrematou ali não tem obrigações trabalhistas. Eles vão gerir novos contratos ali para quem quiser permanecer e vão partir a contagem daquele novo contrato. Agora, quem arremata não tem obrigação nenhuma de arcar com as obrigações trabalhistas da empresa arrematada. Responsabilidade do sócio retirante. Outro ponto importante que é o sócio, praticamente sócio retirante é o sócio que se retirou da sociedade. O artigo 10º-A diz que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou-se como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observando a seguinte ordem de preferência. Ou seja, via de regra, o empregado, ou o sócio retirante, ele não tem obrigações, entendeu? Ele é obrigado subsidiariamente. Ou seja, subsidiário é diferente de solidário. Ele é obrigado depois que os outros forem cobrados e não tiverem como pagar. Sendo assim, por exemplo, eu me saio da empresa. Eu estou ali numa empresa, saio dela e vou ali como sócio retirante. Não teve fraude, não teve nada. Eu vou continuar ali como responsável subsidiário. Logo, se tiver uma causa trabalhista, eles vão cobrar primeiro da empresa, da que assumiu, depois dos sócios atuais, e aí, por fim, vai recair sobre mim, como sócio retirante. Ou seja, e dependendo de ações ajuizadas até 2 anos a averbada modificação. Ou seja, se eu sair, por exemplo, em janeiro de 2020, em fevereiro de 2022, por exemplo, um ano e um mês, 2 anos e um mês. Pera, deixa eu refazer para poder não ficar confuso. Eu era sócio da empresa e saí em janeiro de 2020. Saí da empresa. Averbei lá, modifiquei o contrato da empresa e saí da empresa. Em fevereiro de 2022, 2 anos e um mês após a minha retirada, uma pessoa vai lá, aciona a justiça, e aí a empresa devedora não consegue pagar, os sócios atuais não conseguem pagar, eles vão querer cobrar de mim. Aí eu vou e já uso aqui o artigo 10º-A como um objeto de cobrança. Ó, já tenho mais de 2 anos aí que eu saí da empresa, já foi averbada por mais de 2 anos, então eu não tenho mais obrigação. Nem subsidiária, nem solidária, nem de jeito nenhum. Eu já saí, já tem mais de 2 anos. Então o problema já não é mais meu. Logo, então, a gente tem aí essa responsabilidade subsidiária do sócio retirante. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Ou seja, pessoal, a gente está vendo aí que desde a mudança do grupo econômico, desde a sucessão do grupo econômico ao sócio retirante, sempre tem responsabilidade subsidiária quando há fraude. Ou, subsidiária não, perdão, solidária.
Sempre que tem fraude, vocês atrelam a solidária. Ou seja, fraude no grupo econômico. O sucedido tem responsabilidade o sucessor tem responsabilidade solidária com o sucedido. E no sócio retirante da mesma forma. Teve fraude, responsabilidade solidária. Logo, vocês atrelam aí a esses pontos a solidariedade, para vocês não confundirem aí se vierem uma questão de prova. Vocês já vão saber que solidariedade é sempre quando tem a fraude. Agora a gente aborda a terceirização. É um dos pontos importantes, muito cobrados em provas, que trata sobre aí um processo em que a empresa ela contrata outra empresa para desempenhar uma atividade dentro da própria empresa. Ficou bem confuso, mas a gente vai entender. Quando a gente tem uma empresa de terceirização, a gente está ali desempenhando uma atividade dentro da nossa empresa local. A gente tem ali uma empresa proprietária, por exemplo, tem uma empresa de produção de rede, por exemplo. Aí ele vai e não quer ter problema com a limpeza, não quer arcar com a limpeza. Ele vai e contrata uma empresa terceirizada para poder desempenhar ali a atividade de limpeza dentro daquela produção de redes. A gente tem uma reação triangular, uma relação entre a empresa, uma relação de terceirização, uma relação triangular. E hoje a nossa empresa, a nossa terceirização, nossa legislação atual, ela permite que seja terceirizada inclusive a atividade fim. Anteriormente não era permitido, era permitida apenas a terceirização ali de forma indireta, que não seja a sua atividade fim. Hoje até a atividade fim é permitido que seja terceirizado também. Logo, a gente tem aqui a relação triangular. Eu botei aqui o triângulo para vocês entenderem bem direitinho. A gente tem a empresa tomadora de serviço, que é ali onde ocorre a atividade, onde é prestado o serviço. Como eu falei ali, a questão da fábrica de rede, por exemplo. A atividade que eu quero é a limpeza da minha empresa aqui. Eu quero que eles tirem ali a sujeirinha ali que está sendo no chão ali, que os punhos da rede estão sendo cortados, e eu quero que a limpeza seja feita. Então a atividade é feita naquela empresa, a empresa tomadora de serviço. A empresa terceirizada é quem contrata o empregado. O empregado é quem exerce a atividade terceirizada. Ou seja, nesse mesmo exemplo que eu falei, a empresa tomadora de serviço é a empresa de redes. A empresa prestadora de serviço, que é a empresa terceirizada, ela é a que está contratando quem vai fazer a limpeza. E quem vai fazer a limpeza é o empregado terceirizado. Ou seja, a gente tem ali uma relação triangular entre a empresa tomadora de serviço e a empresa prestadora de serviço e o empregado. Logo, a gente tem aqui dois tipos de contrato, pessoal. A gente tem o quê? Um contrato civil entre a empresa tomadora e a empresa terceirizada, onde elas elaboram ali um contrato de terceirização, e a gente tem um contrato de relação de emprego, uma relação empregatícia, que é um contrato entre a empresa terceirizada, que presta o serviço, e o empregado. O empregado tem que ir ali uma relação empregatícia com a empresa terceirizadora. Não é com a empresa que ele presta o serviço, não. Ele está prestando o serviço, mas a mando da empresa terceirizada. Logo, a relação empregatícia dele é total com a prestadora de serviço, não com a tomadora. A Lei 13.429, que fala sobre a terceirização, ela traz seu artigo, aliás, que foi sobre a reforma, e traz sobre a terceirização, ela fala no seu artigo 4º-A, parágrafo 1º, que a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização deste serviço. A gente vai ver mais à frente o que é esse segundo tópico aqui, que subcontrata outras empresas. Ou seja, via de regra, a gente tem aqui a empresa terceirizada com uma empresa que tem ali, que contrata, que remunera e que dirige a prestação do trabalho pelaquele empregado. A terceirização em cadeia. Terceirização em cadeia é quando aqui há uma subcontratação para o desempenho da atividade. A empresa contratada pela tomadora de serviço subcontrata outra empresa para que a atividade seja desempenhada por esta. Ou seja, vamos tomar aqui um exemplo de empresa de segurança. Eu tenho uma empresa aqui que eu cuido aqui de uma joalheria, por exemplo. Aí eu vou contratar, eu preciso de um segurança aqui armado, quero um segurança armado para cuidar aqui das minhas joias. Eu nem sei se foi esse exemplo que a Aline deu para mim, eu estava assistindo no CD, foi esse exemplo que a Aline deu, mas eu juro que não foi de propósito, eu estou só lembrando agora na hora que eu falei de joalheria. Mas basicamente vamos tomar esse exemplo. A empresa tomadora, ela está ali, contrata a empresa terceirizada. Eu quero aqui 2 seguranças para cuidar aqui da minha porta aqui,
que cuide da minha segurança armada. Aí a empresa contratada vai e diz, pega o contrato. Ó, eu quero esse contrato aqui para eu poder contratar, para eu poder arcar com essa segurança. Aí eu vou e pego o contrato, por exemplo, por 100 mil. A primeira empresa a contratada pega por 100 mil. Vamos dar um nome para ela. Vamos botar aqui Segurança SA. A Segurança SA vai, pega o contrato civil e vou arcar com os dois segurança. Cobro 100 mil reais aqui por mês. Mas eu vou dar os seus dois segurança lá para você na sua porta. Aí a empresa vai e fala o que? A segurança SA? Não, eu vou contratar outra empresa para poder desempenhar essa função. Para poder não ter aqui dor de cabeça com essa empresa. Eu vou e subcontrato a empresa Segurança e CIA LTDA, por exemplo. Eu vou e falo, ó, quero que você bote 2 funcionários lá, na joalheria lá, para poder desempenhar aquela função. Eu te dou 80 mil, ou seja, que ele já ganhou dinheiro. Ele pegou aqui os 100 mil, que ele fez o contrato, com 80 foi subcontratou outra empresa. Aí ele fica com 20, sem arcar com nada, né? Porque ele não vai mandar funcionário dele para lá, quem vai mandar é a segurança e CLTDA. E aí houve uma terceirização em cadeia. Houve uma subcontratação do serviço para ser desempenhado por outra empresa. Logo, a gente tem aí uma chamada de terceirização em cadeia, que é diferente da quarteirização. A quarteirização ocorre quando a empresa é contratada para gerir os contratos de terceirização. Logo, é uma espécie de terceirização da gestão. A gente tem o Luciano Martinez, ele dita como um fenômeno da organização do processo produtivo caracterizada pela contratação de uma empresa de serviços para gerenciar parcerias. Ou seja, eu vou aqui nessa mesma figura e contrato uma empresa para gerir os contratos de terceirização. Logo, eu não tenho ali dor de cabeça para terceirizar de jeito nenhum. Eu vou e contrato a empresa, ela vai ali contratar quantas empresas seja necessário para poder prestar o serviço terceirizado. E eu não vou ter dor de cabeça nenhuma com a gestão da terceirização. Quem vai ter a dor de cabeça é essa empresa, que vai gerir os contratos de terceirização. Responsabilidade subsidiária. A devedora principal é a empresa prestadora de serviço, que é quem contrata ali o empregado. A empresa ali que tem a terceirizada, a empresa terceirizada. Ela é subsidiariamente aliás, ela é responsável solidária, a principal responsável. Logo, se eu tenho um problema ali, a figura do empregado, como o empregado, o mesmo exemplo aqui da joalheria, por exemplo, o empregado, que o segurança ele tem um problema trabalhista, ele não vai cobrar da joalheria, não. Ele vai cobrar da empresa de segurança. Entendeu? Então, a principal responsável é a empresa de segurança. Ela que tem um vínculo empregatício com aquele funcionário. Não é a empresa que ele está, não é a joalheria, não, que ele está fazendo a segurança, não. Ele tem contrato com a empresa terceirizadora. Então, ele vai cobrar dela na justiça. Porém, ele pode botar ali no polo passivo subsidiariamente a empresa prestadora de serviço, a joalheria. Ou seja, deve-se ter cuidado ali com o seu contrato de terceirização, por quê? Porque você acha que você não tem responsabilidade nenhuma, tipo, vou jogar aqui nos peitos da terceirizada, quem vai resolver o problema é ela. Se tiver um problema, vai ser com ela também que ele vai resolver. Mas não, você tem que lembrar que você é subsidiariamente responsável. Ou seja, se a empresa não arcar com o problema, ele vai cair para você. Então tem que se lembrar desse ponto na hora da terceirização. O tomador ele deve responder alguns requisitos para poder que haja essa subsidiariedade. Não é só o fato de a empresa estar sendo prestada lá, a atividade estar sendo prestada na empresa, que torna ele subsidiário. Ele deve obedecer o fato de ter participado da relação processual, ou seja, o empregador ele precisa estar dentro da relação para poder ter uma subsidiariedade, e o nome do tomador de serviço deve constar no título executivo, ou seja, deve ter ali a constância do nome do tomador de serviço, de quem está sendo ali praticado, de onde está sendo praticada a atividade fim. Então, tendo esses dois requisitos, a empresa tomadora de serviço, que é onde é prestado o serviço, é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas com a empresa prestadora, que é onde quem contrata o empregado terceirizado. Terceirização ilícita ocorre quando não cumpridos os requisitos da terceirização e ou princípios como, por exemplo, exercício de atividade distinta daquela que foi o objeto do contrato. Ou seja, se você terceiriza um cara, por exemplo, para ser segurança, aí quando chega lá, tu começa a usar ele como vendedor. Ele está saindo ali da atividade distinta, uma atividade distinta a qual ele foi contratado.
Outro ponto é o descumprimento do prazo de 18 meses para evitar a pejotização ou recontratação do ex-empregado como terceirizado. Aqui no caso, pessoal, é uma forma de evitar que as empresas contratem pessoas jurídicas para atividade de pessoa física. A gente tem um termo que utiliza que é chamado de pejotização, que é quando as empresas querem o quê? Elas querem pegar o seu empregado, botar ele para fora ali e contratar ele como PJ, que ela não vai ter a arcar com direitos trabalhistas. Ela vai ter ali uma pessoa jurídica, só que na verdade ela tem uma pessoa física fazendo atividade. Então a gente tem ali a garantia de que essa pessoa não faça uma garantia, entre aspas, com um prazo de vacância de 18 meses aí, para que ele tenha, para que ele complete esse período fora para poder ele voltar como PJ. Ou seja, eu não posso simplesmente botar o teu funcionário para fora e já contratar ele como PJ. Eu preciso obedecer o prazo de 18 meses para poder ser contratado. Esse ponto também é uma das formas de terceirização ilícita. Então, se eu não respeito o prazo de 18 meses, contrato o empregado que eu botei para fora como PJ, eu estou diante de uma terceirização ilícita. E outro fim é a empresa prestadora de serviço, a empresa ali que contrata o seu empregado, a figura do seu terceirizado, ela estiver irregular. Se ela estiver irregular, ela está diante também de uma terceirização de forma ilícita. Trabalho temporário, aqui no caso, é outro ponto da atividade de terceirização. No caso, a terceirização é uma coisa, trabalho temporário é outro, totalmente diferente. O trabalho temporário, nós temos aqui a figura, como dito o artigo 2º da Lei 6.019, é aquele prestado por pessoa física, contratado por uma empresa de trabalho temporário, que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição transitória de pessoa permanente ou a demanda complementar de serviço. Aqui é, no caso, aquela pessoa que ela é mais contratada por meio, ela tem mais uma personalidade do que a terceirização. Porque, por exemplo, a terceirização, eu vou lá e contrato uma pessoa qualquer. Tipo assim, eu preciso aqui de segurança para o meu campus. A empresa terceirizada que vai dizer quantos ela precisa, entendeu? Quantos ela vai contratar e vai cobrir ali o contrato civil. Ah, o empregado temporário? Não, o empregado temporário ele é mais pessoal. Ele vai, eu preciso de um professor aqui para substituir, mas eu não quero qualquer professor, eu quero aquele professor específico, entendeu? Então ele é mais específico, é algo mais pontual. E ele se utiliza para uma natureza transitória de pessoa permanente ou a demanda complementar de serviço. Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que entrou de licença maternidade. Aí eu vou contratar, por exemplo, um empregado temporário para poder substituir aquela pessoa que entrou de licença maternidade. Ela é uma funcionária ou é uma funcionária permanente, ela exerce atividade permanente, ela tem um contrato por tempo indeterminado com a minha empresa, mas ela vai precisar se ausentar por conta da sua situação de parto. Ela pariu não, teve ali o seu evento parto, acho podre essa palavra pariu, mas teve ali o seu evento parto e ela vai ter a sua licença maternidade, 120 dias. Logo, eu vou e contrato ali uma empresa de temporária para poder contratar um empregado para substituir aquela pessoa por um tempo determinado. Essa atividade temporária, ela tem que ser intermediada pelo órgão gestor ali do empresa do trabalho temporário. Assim como vocês viram lá no empregado avulso, que precisa do OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, aqui precisa da empresa de trabalho temporário. Se eu não tenho uma empresa de trabalho temporário, eu não tenho um trabalho temporário. Bem taxativo. Ou seja, eu preciso dessa empresa. Por fim, também não pode ser utilizado para substituição de trabalhadores em greve, até porque perde o intuito da greve. Né? A greve ela é utilizada para poder que haja ali uma penalização, entre aspas, do seu empregador. Se você pode substituir a mão de obra, eu não vou ligar para a greve. Ah, a greve está ali, eles estão lá, eles não vão receber, e eu vou aqui estar contratando um empregado temporário. Outra opção, não se aplica o contrato de experiência previsto na CLT, ou seja, não tem contrato de experiência dentro do seu trabalho temporário. Contratante subsidiariamente responsável. Da mesma forma lá da terceirização, quem contrata o empregado a empresa que está ali dentro do nicho que o empregado vai trabalhar, ela é subsidiariamente responsável.
ela está ali para arcar as obrigações trabalhistas se a empresa em si não arcar com elas. Não se aplica a empresas de vigilância e transporte de valores, ou seja, essas empresas específicas de vigilância e transporte de valores não podem utilizar do meio do trabalho temporário. Terceirização na administração pública. Orientação jurisprudencial 321 SDI do TST. Vínculo empregatício da administração pública, período anterior ao CF de 1988, nova redação, tal, mais. É ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço, inclusive ente público, em relação ao período anterior à vigência da CF de 88. Ou seja, aí no caso, tem a terceirização na administração pública, dita o nosso 321, a nossa orientação, nosso OJ, que é ilegal a contratação de trabalhadores para empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço. Ou seja, tecnicamente aqui ele vai direto para o ente público. O problema dele é direto com o ente público. Não tem ali essa empresa de intermediação do trabalho temporário. Responsabilidade subsidiária da administração pública, obedecidos os requisitos a seguir. O tomador precisa ter participado da relação processual, o nome do tomador de serviço precisa constar no título executivo, mesma fórmula da terceirização, e restar comprovada a sua conduta culposa. Ou seja, se ele tem ali uma conduta culposa, ele já recai ali para a responsabilidade subsidiária da administração pública. E por fim, a gente finaliza aqui a nossa unidade 5, parte 3, pessoal. A gente esteve aí falando sobre empregador, e vocês ainda estão na nossa unidade 5, parte 4, estão abordando aí alguns elementos da alteração da suspensão do contrato de trabalho, e vocês ainda terão aí objeto para poder a gente estudar ainda nos próximos jeitos. Mas como eu falei, possivelmente fiquem gravados. Para quem ficou na gravação até agora, o pessoal que está aqui presente, eu vou botar o link aí da presença, mas para quem ficou na gravação até agora, só mandar aí um material que comprove realmente que você assistiu, e eu estarei aplicando a presença de vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.